Boa tarde, turma. Hoje a gente vai falar sobre multiplicações e divisões de radicais. Vamos começar com a multiplicação. De modo geral, se a gente tem um produto, ou seja, a multiplicação de dois ou mais radicais de mesmo índice, o que a gente faz? A gente mantém o índice e multiplica os radicandos. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 6. Todos os dois têm o mesmo índice, quadrado e quadrado. Então, o que tu vai fazer? Tu vai conservar o índice e vai multiplicar quem está dentro, os radicanos. Então, 5 vezes 6 vai dar raiz quadrada de quanto? 30, certo? De novo, raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 12. Se tem mesmo índice, raiz cúbica e raiz cúbica, tu vai conservar a raiz cúbica. E o que tu vai fazer com os radicandos? Tu vai multiplicar os radicanos, ó. 10 vezes 12 vai dar raiz cúbica de 120, certo? Que o próximo exemplo, eu tenho 2 raiz quadrada de 5, vezes a raiz quadrada de 7, vezes a raiz quadrada, vezes 3 raiz quadrada de 10. O que tu vai fazer? Todos têm o mesmo índice, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, o que tu vai fazer? Primeiro, tu vai multiplicar quem tá fora. 2, aqui quem tá fora é 1, e quem tá fora é 3. Então, vou multiplicar 2 vezes 1, vezes 3. Todo mundo que está fora da raiz, ó, o 2, o 1 e o 3. Agora, eu vou conservar o radicando, que é a raiz quadrada. O que eu vou fazer com os radicandos? O 7, o 5, o 7 e o 10 eu multiplico dentro da raiz. Aí, aqui, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, raiz quadrada. 3 vezes 7, 35, 35 vezes 10, 350. Então, 2 raízes de 5 vezes raiz de 7 vezes 3 raiz de 10 vai dar 6 raiz de 350, certo? Simples assim. Em alguns casos, a gente pode simplificar uma expressão envolvendo radicais utilizando propriedade distributiva. Como assim, professor? Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 vezes, como está entre parênteses, então a raiz quadrada de 3 está multiplicando tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 5. Então, tu vai usar a distributividade. Então, tu vai fazer isso, ó. Vai multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 2. Conserva radicando e multiplica quem está dentro. 3 vezes 2. Aí, eu coloco o sinalzinho de mais, ó. Agora, eu vou multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 5. Como tem o mesmo índice, ó. Conserva a raiz de 3 vezes quem? O 5. Aí, agora, tu faz as multiplicações, ó. 3 vezes 2 vai dar raiz de 6, mais 3 vezes 5, 15. Aqui eu não posso juntar. Foi visto na aula passada que a gente não pode fazer a junção. Por quê? Porque os radicandos são diferentes. Mais exemplo. Eu tenho raiz de 5 vezes a raiz de 7 vezes a raiz de menos 5. Como está entre parênteses, o 5 está multiplicando tanto a raiz de 7 quanto a raiz de 5. Então, tu vai fazer a distributividade. Ó. Multiplica primeiro 5 vezes 7, ó, conserva a raiz. Então, ó, 5 vezes 7, coloca o sinalzinho, menos. Agora, tu vai multiplicar o 5 pelo 5. Conserva o radicando, ó, 5 vezes 5. Aí, resolve. 3 vezes 7, 35, menos 5 vezes 5, 25. Professora, 25 tem raiz, então beleza, ó. Raiz de 35 menos 5. Entenderam? Sim. Agora, um caso mais complexo. Agora, eu tenho 2 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. São dois fatores em cada um das multiplicações. Então, primeiro eu vou fazer de conta que esse raiz de 5 não existe. Então, o que tu vai fazer? Vai fazer a distributividade do 2 com todo o número do outro parênteses, ó. 2 vezes 3, vou botar 2 vezes 3, depois, menos, né, ó, 2 vezes 5. Como não tem radical, eu só faço juntar, não multiplico. Agora eu vou fazer de conta que o 2 não existe, somente o 5. Então, aqui, ó, mais 3 raiz de 5. A distributividade agora aqui, ó, menos 5 vezes 5. Agora, ó, 3 vezes 2, 6, menos 2 raiz de 5,
mais 3 raiz de 5 menos 5 vezes 5, 25. Onde é que eu posso juntar? Quem tem radicando semelhante, ó, raiz de 5 e raiz de 5. Se estão radicando semelhante, então eu posso fazer isso aqui, ó. Resolve quem tá fora, né? Então, 3, tiro 2, fica com quanto? Uma raiz de 5. Uma raiz o quê? Positiva. Vou conservar o 6. E eu sei que raiz de 25 tem raiz, não tem? Então, quanto é a raiz de 25? 5. Ó, gente, professora, eu posso pegar bem aqui, ó. 6 menos 5 vai ficar quanto? 1 mais raiz de 5, certo? Vai fazendo devagarzinho que vai dar certo. Um outro exemplo. 3 mais 2 raiz de 2 vezes 3 menos 5 raiz de 2. Como é que tu faz? Primeiro eu faço de conta que esse cara não existe. Vou fazer a distributividade dele, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar... Vou fazer logo direto. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu vou conservar o 5. 3 vezes 2 vai dar o quê? 6. Agora, eu vou fazer de conta que a raiz de 3 não existe. Vou pegar agora 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar 2. E multiplica quem tá dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Agora, aqui, ó. Mesmo jeito. Multiplica quem tá fora. 2 vezes, ou menos, 2 vezes 5, 10. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Certo? Bem que é negativo. Aí, agora eu vou juntar quem tem termo semelhante, ó. Raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3 menos. Eu tenho 5. Eu tiro 2, eu fico com quanto? 3 raiz de 6. 3 raiz de 6. Certo? Aqui, ó. Menos 10. Só que a 4 tem raiz. Quanto é a raiz de 4? 2. Então, aqui vai ficar 3 menos 3 raiz de 6. 10 vezes 2, 20. Resolvo aqui, ó. Eu tenho 20, eu tiro 3, eu fico com menos 17. Então, que vai dar menos 17, menos 3 raiz de 6. Certo? Eu sei que essa parte é mais complicada, mas vocês têm que saber. A primeira parte é mais fácil. Agora, divisão. Divisão de radicais. Como é que eu divido radical? Da mesma forma da multiplicação. Se eles têm o mesmo índice, eu conservo o índice e eu divido quem tá dentro, ó. Raiz de 8 dividido pela raiz de 2, eu conservo, ó. 8 dividido para 2 vai dar quanto? 4. Quanto é a raiz de 4? 2, certo? Raiz cúbica de 30 dividido pela raiz cúbica de 18. Então, conserva a raiz cúbica, então vai ficar 30 sobre 18. Só que não dá para dividir 30 para 18, mas dá para tu simplificar. Vou simplificar todo mundo por 6. 6 vezes 6 dividido para... Ou 30 dividido para 6. 5. 18 dividido para 6. 3. Certo? Se não dá para dividir, eu simplifico. Aqui eu tenho raiz quinta de A ao quadrado B3. Dividido pela raiz quinta de A, B2. O que tu faz? Conserva a raiz quinta. Aí eu boto aqui, ó, raiz quarta, raiz na terceira, sobre AB na segunda. Como é que tu faz aqui, ó? Primeiro eu vou dividir, ó, A por A. Eu tenho um A. O que tu faz? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui tu tem 4, aqui tu tem 1. Então, tu tira 4 menos 1, vai ficar quanto? 3. Agora, tu vai usar quem? O B. Então, bota o B aqui. Agora, eu vou usar os expoentes. Ó. Eu tenho 3, eu tiro 2, eu fico com quanto? 1. Então, a divisão da raiz quinta de AB, A elevado a 4, B elevado a 3, dividido pela raiz quinta de AB2, é igual a raiz quinta de A3, B1. Certo? Não é difícil, é o que? Prática. E até a próxima aula.